Secretário Ezequiel Sela está em conexão conosco e pode nos dar mais detalhes com relação aos números que compõem o boletim desta tarde de sexta-feira. Secretário, boa tarde. Como é que o senhor interpreta os dados de hoje? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, comunidade. Pois bem, tivemos então 4 testes rápidos realizados no SF4, os 4 negativos, um suspeito descartado, 3 testes rápidos de laboratório privado também descartados, negativados, né? E 3 swabs coletados no SF4. Né? Então, fechamos assim o nosso complexo de números de hoje, lógico, salientando que a gente está numa crescente bastante grande de pessoas descartadas, né? Então, isso reforça bastante a procura que está se dando aos possíveis infectados e contactantes. Perfeito. Bem, nós estamos iniciando aí o final de semana. Nesse período, o SF4 já não está agora nesse horário mais atendendo, né? Nesse período, as pessoas com síndrome gripal ou com problemas respiratórios que precisam de ser atendidas devem procurar o hospital. O senhor já salientou em entrevista essa semana aqui conosco de que continua aquele aspecto de que no final de semana a busca é no hospital, mas os senhores salientaram também que as pessoas que têm problemas de síndrome gripal devem procurar o SF4 no momento que sentirem essa questão, esse problema, para que tenham uma orientação adequada dos médicos que estão lá, do médico, dos especialistas que estão lá atendendo. Nesse período de final de semana, o Hospital do Cardeal Brasil na Terra. A tendência pelo clima, secretária, é de que tenhamos um clima mais ameno no final de semana. Deve ser menos frio do que durante a semana e não deve estar chovendo muito forte, a não ser no domingo. Alguma preocupação com relação ao atendimento no hospital? O hospital está tranquilo para atender no final de semana? Assim a gente espera, né? Que dê uma tranquilizada, né? Então, lógico que cada vez que aumenta o número de procura no plantão, acende um alerta para nós. E o detalhe é esse: se puder ficar em casa, fique, né? Se puder não sair à rua, melhor, né? Então o momento é de cautela, né? O hospital está aberto, a gente pede que síndromes respiratórias aí, lógico que requer atenção aí, precisou ovar o plantão, né? E se puder esperar até a segunda-feira no SF4, que o faça. Apesar Então, do... Pois não. Desculpa. Pois não. Só passar aqui a partir das 8h30 da manhã de segunda-feira, o SF4 já está funcionando plenamente aí. Ok. Agora, apesar do tempo estar bom no final de semana, as barreiras estarão funcionando no final de semana? Não estarão funcionando, a gente está sem pessoal para nos ajudar. Tá? A partir da segunda-feira de manhã já está funcionando a segunda a sexta. Uhum. Agora, nosso problema vai ser realmente esses finais de semana aí que a gente está com dificuldade para achar voluntários. Pelo clima mais rigoroso, com chuva, umidade e frio, né, os senhores também naqueles dias de chuva ali não colocaram a barreira. As pessoas que porventura queiram se prontificar para serem voluntários, é bom que venham agora, não é mais necessário? É sempre bom que nos entre em contato conosco, né? Pode ligar daí no 1919 ali de segunda a sexta, que daí a enfermeira já anota os dados da pessoa, a gente tem o contato, né? Já como esse final de semana a gente não vai conseguir, infelizmente, mas a partir de segunda-feira já está tudo organizado aí. A gente só vai encurtar um pouquinho o turno de trabalho, né? Uhum. Porque senão a gente acaba ajudando demais o pessoal aí para montar as barreiras às 7 da manhã, a gente vai montar um pouquinho mais tarde, entre 8 e 9 horas, né, e encurtar um pouquinho também as barreiras no final do dia, justamente para proteger um pouquinho o pessoal. Outro aspecto é a questão da vacinação da gripe, que já está liberado desde essa semana aí, para todas as pessoas, né, inclusive aqueles que compõem os grupos de risco e toda a população em geral. Ontem a gente conversava com o senhor, depois hoje pela manhã pegamos alguns dados ali com a Andrea Appel, que é responsável pela vacinação. Nós tínhamos cerca de 800 vacinas no início da manhã. Deve ter saído um pouco, mas imagino que ainda tenha sobrado alguma coisa. A busca das vacinas me surpreendeu. Eu achei que as pessoas iam mais afoitas à vacinação, ou o senhor esperava que fosse assim? Na verdade, a gente tinha um público que estava procurando, mas era bem restrito. E algumas pessoas que queriam se vacinar, principalmente que tinham crianças acima dos 6 anos, que não era coberto na primeira etapa. Então, a gente sabia que tinha essa procura, mas não era uma procura geral
do público adulto. Então, automaticamente, e como já tinha uma margem boa também nos grupos prioritários, acabou não havendo uma procura muito rápida no início da abertura da campanha vacinal aí para todas as pessoas. Uhum. Então a gente avalia que até o final da semana que vem, aí metade da semana que vem, já teremos tudo esgotado as doses. Perfeito. Bem, os números que o senhor nos passou aqui, a repercussão que o senhor deu aos números, todos eles são bons, porque nós tivemos 4 testes rápidos negativados, 3 testes de laboratório privado negativo também, e 1 caso descartado. 3 swab que estão aguardando o retorno lá do LACEN, somando-se com o que tinha, ficou 4 casos suspeitos. Esses casos confirmados, 3 no município, 1 importado, os casos suspeitos e os monitorados, a condição clínica desses pacientes, secretário? Todas muito boas. Uma pessoa só que estava internada, mas com sintomas leves e já recebeu alta no dia de hoje. Ótimo, muito bom. Esses 3 casos confirmados no município, faltam quanto tempo para terminar a quarentena deles, o senhor tem ideia? Eu não tenho as datas. Mas já faz um período razoável. Eu imagino que falta em menos de uma semana, talvez. Eu não tenho também bem certas datas, mas me parece que já tem um bom tempo. É a sensação que a gente tem, porque parece que está sempre apreensivo para que logo seja descartado, né? Bom, secretário, os números hoje foram melhores no sentido de que todos os dados foram ou diminuídos ou mantiveram-se estáveis, mas a preocupação é grande porque o senhor ontem até repercutiu aquelas colocações que o governo do estado fez no sentido de que este período deve ser o mais crítico pelo avanço do platô dos casos de Covid no Rio Grande do Sul e pelo clima também, que fica mais agressivo para a questão respiratória nesse mês de julho. Então, teremos aí com certeza uns dias pela frente de bastante apreensão. Mas os números hoje são tranquilizadores, né, secretário? De forma alguma. De forma alguma, porque é o seguinte, Miguel, o que me deixou muito apreensivo ontem, inclusive após minhas colocações que eu deixei à rádio, eu andei falando com um colega meu, tá? Inclusive o secretário de Canoas, e conversamos como é que estava a situação por lá, e disse: Ezequiel, eu não tenho mais medicação, né, das minhas UTIs. Então, a situação está beirando o caos nesse sentido de medicação para manter os pacientes dentro das UTIs. Né, os anestésicos aí estão em falta, né, e com preços muito acima do que havia sido praticado anteriormente. Então, os hospitais estão com uma dificuldade muito grande. Se não houver uma ajuda a Canoas agora, 8 leitos que eles tinham sobrando estarão bloqueados, né, vão estar bloqueados porque não tem como receber paciente, e automaticamente vai ter que ser dado um outro destino para esses pacientes que já estão internados. Então, a preocupação é muito grande. Outros hospitais já tiveram problemas, já estão enfrentando problemas com o uso de medicamentos. A gente já vinha alertando antes, há mais tempo, a questão do freio que devia ser dado à parte do que é eletivo, tanto consultas quanto procedimentos, né, cada um por seu motivo, um pela autotrânsito de transmissão que acontece dentro dos hospitais ali, ou de entradas e saídas, né, e também da questão da falta de medicamento que acontece quando a cirurgia é eletiva. Automaticamente o anestésico vai usar ou o mesmo produto vai precisar e logo depois para manter a pessoa na UTI. Então, a gente entende, todo mundo que tem alguma necessidade de procedimento quer fazer o quanto antes, mas a gente também entende que não é o momento, porque a força maior agora que tem que ser dada é para que os pacientes de Covid consigam internar com segurança e sair com segurança da UTI, concluído todo o seu tratamento sem falta de nenhum tipo de medicamento. Então, essa é a minha preocupação, a preocupação de toda a região, tá? Nós já vimos conversando antes com secretários aí, o prefeito estava fazendo várias conversas com outros prefeitos aqui da região de cima, para a gente conseguir aumentar o número de leitos do Hospital São Vicente, né? Então, as coisas têm que ir casadas, juntamente casada com as condições desses leitos se tornarem operacionais. Então, está aí a demonstração do que aconteceu quando a gente o Estado não conseguiu abraçar tudo que a gente estava querendo levantar e conversar ao mesmo tempo.
Bom, secretário, com relação às bandeiras, porque o Estado deve ter repassado aos municípios qual é o indicativo para a semana que vem, para que os municípios, no final de semana, avaliem se houver necessidade de discutir os dados para uma possível mudança na segunda-feira, ao tempo dos municípios ainda recorrerem ao Estado, caso queiram alterar. O senhor já recebeu alguma informação da indicação de qual a bandeira deve ser para a nossa região na semana que vem? Não recebi. Desculpa, cortou. Não recebi. Não recebeu. Bom, vamos ficar na guarda. E a torcida, a tendência é que mantenha o laranja, eu imagino. Acredito que sim. Se não houver alteração de número de eleitos da UTI, a tendência é que continue assim. Ok. Tudo depende do que vai acontecer agora durante o final de semana com a região metropolitana e com esse problema que está acontecendo nos leitos lá. Se esses pacientes não tiverem que ser remanejados ao interior, nós temos uma realidade. Agora, se eles tiverem que ser remanejados, realmente aí vamos ver como é que o Estado vai lidar com isso aí, como é que ele vai lidar com isso, mais a questão das bandeiras. Então a gente olha com apreensão, sem conforto nenhum de manutenção de bandeira no momento. Vamos ver e esperar o que vai se dar isso aí. Perfeito. Secretário, uma vez mais, muito obrigado pela sua atenção. Um bom final de tarde, uma boa noite, um bom final de semana ao senhor. Ficamos à disposição da saúde pública a qualquer instante durante o final de semana. Se houver uma nova informação que seja importante, que sejamos úteis na divulgação, estamos à disposição. E é claro que esperamos o plantão na segunda-feira com os dados oficiais do município para podermos repercutir esses dados através das plataformas que a Tupã e a Clube 1 mantém, levando a programação e informação. Nesse momento, nosso microfone à sua disposição, secretário. Se algo mais gostaria de colocar à nossa comunidade. Perfeitamente, Miguel. Primeiramente, agradecer ao espaço, e voltar a solicitar à comunidade que vamos manter o foco nessa quarentena, nas medidas de cuidado e isolamento social, para que a gente consiga ter uma região mais protegida e mais tranquila, por assim dizer, em relação a contágio. Então, desejar um forte abraço a todos, um ótimo final de semana e que Deus ilumine. Forte abraço, Miguel.